Giovanni Afonso, vamos falar do Peixe, que amanhã tem o Botafogo de Ribeirão Preto e não poderá mais assumir a liderança do campeonato. Na melhor das hipóteses, o Santos voltará a ficar um ponto atrás do Novo Horizontino caso vença o Botafogo de Ribeirão Preto. Como que o Santos se preparou? Traga pra gente os detalhes da preparação do Peixe para a partida de amanhã, Giovanni. Vamos lá, Marcão. O Santos vem treinando desde segunda-feira no CT Repelé para esse duelo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, e o Carille desde terça realizando os treinos táticos, né? Realizando a parte posicional da sua equipe, Marcão. Para essa partida, de certo, o técnico terá o desfalque de Otero, que vai cumprir suspensão após tomar o terceiro cartão amarelo, e também um desfalque de última hora, o goleiro Renan dos Santos, que seria relacionado, seria o goleiro reserva contra o Botafogo em Ribeirão, teve um edema na panturrilha esquerda e foi cortado da viagem. Diógenes assume o seu lugar. E falando na viagem, Carille já definiu os seus 24 relacionados, os 24 jogadores que viajam com a delegação nesta tarde. Ele definiu 3 goleiros, Gabriel Brazão, Diógenes e Gustavo Jundir, 4 zagueiros, Gil, Jair, Luan Pérez e João Basso, 4 laterais, JP Sherman, Rodrigo Ferreira, Escobar e Souza, 4 volantes, João Schmidt, Pituca, Rincon e Sandri, 3 meias, Giuliano, Serginho e Patrick, 3 pontas, Guilherme, La Quintana e Pedrinho, além de 3 atacantes, Julio Furt, Wendel Silva e William do Bigode. Ou seja, Marcão, analisando essa lista, alguns jogadores ficaram de fora, são eles o Rainer, por opção técnica o Rainer foi cortado, além de Billy Arce, Miguelito e o Sufa, que também não viajaram com a delegação, Marcão. Então esse é o Peixe que vai viajar e vai enfrentar a equipe do Botafogo. Alguns pontos importantes, né, Giovanni Afonso? Curioso, mais uma vez, Billy Arce e o Sufa não estarem entre os relacionados. Eu acho que é importante, nós estaremos lá em Ribeirão Preto, Giovanni. Seria importante ouvir do Galo e também do Carille, né? Eu acho que preciso perguntar, porque é claro que se torna repetitivo, muitas vezes o torcedor, eu vejo em todas as coletivas, os jornalistas perguntando sobre o Patrick, e é preciso perguntar sobre o Patrick mesmo. Sabe por quê? Porque o Patrick é uma das contratações mais caras recentes da história do Santos. O Patrick vai custar o ano que vem R$1 milhão. Alguém precisa se responsabilizar por isso. Não é normal, não é natural, Giovanni Afonso, você contratar jogadores a um custo alto, com salários elevados, para que esses caras ou fiquem no banco e não joguem, ou nem no banco fiquem. Como é o caso do Yusufa, como é o caso do Billy Arce. E aí o torcedor deve estar se perguntando, né, Marcão? Você tá surpreso? Não tô surpreso. Porque a gente já, infelizmente, previa isso. Quem acompanha o Varanda Futebol Debate sabia. Né? É claro que nós não temos bola de cristal, a gente erra muito também. Já reconhecemos aqui o caso do Pedrinho, né? Que praticamente toda a equipe do Varanda Futebol Debate, eu não me lembro a opinião do Zupo. Acho que o Zupo não era favorável ao Pedrinho. Mas o Giovanni, eu, Elias, o Santástico eu não me lembro bem também, mas eu me lembro da opinião do Giovanni e do Elias. A gente era a favor da contratação do Pedrinho, não deu certo. Não é isso? Mas muitas vezes aqui a gente coloca a opinião e vai na mesma direção daquilo que a gente tem falado, né? La Quintana muito duvidoso, não tinha necessidade do Santos contratar o La Quintana. O jogador Billy Arce, nós trouxemos várias vezes, né? Que o jogador atuou por 9 clubes diferentes e não foi protagonista em nenhum lugar. O Yusufa, trouxemos aqui a matéria que foi publicada pelo portal Trivela, falando, né, do jornalista português que disse que o problema do Yusufa é a bola, né, que o Yusufa tem problemas técnicos. O Renan dos Santos, nós questionamos a contratação do Renan dos Santos em paralelo à renovação do Diógenes, algo absurdo. Ou você contrata o Renan dos Santos e manda embora o Diógenes, ou você renova com o Diógenes e não traz um novo goleiro. Não tem como você realizar as duas ações simultaneamente. Então são situações. E dissemos também que o Wendel Silva, dos nomes que foram contratados, era aquele que tinha o melhor potencial, tinha a melhor condição. Primeiro, por aquilo que vimos lá em Portugal, do jogador, vimos alguns momentos. E depois, porque o Santos não tinha um centroavante que estava jogando bem. O Furt estava mal, o Bigode estava mal,
E aí, claramente, o Wendel Silva, se jogasse um pouquinho, iria se confirmar como atacante, como centroavante titular. Então, não era difícil imaginar isso. Não era difícil imaginar isso. Agora, é lamentável, né, Giovanni Afonso? Espero que o Carille tenha as respostas para tudo isso e diga claramente, abertamente o que está acontecendo. Porque o Yusufa, Giovanni Afonso, chegou ao Santos Futebol Clube dia 28. Há 21 dias atrás, o gambiano está treinando. E o senhor Billy Arce foi relacionado 4 vezes, jogou 2 partidas, 20 minutos cada uma aproximadamente, e nas últimas 2, nem relacionado esteve. Ficou fora do banco no último jogo, está fora do jogo de amanhã, Giovanni. Marcão, eu penso da seguinte forma, eu acho que, começando pelo Yusufa, tá, Marcão? Claro que é um jogador que está há mais de 3 semanas no Santos Futebol Clube, foi depois do Wendel e do Billy Arce, segunda contratação, a terceira, né, no caso, a chegar ao Santos Futebol Clube, mas assim, Marcão, o fato do jogador ainda não ter estreado, dá pra gente passar um leve pano por conta da condição física do jogador, dá pra entender. Agora, o que pra mim assim, não dá pra entender de jeito nenhum, são as ausências de Miguelito e Billy Arce em detrimento de um Serginho, em detrimento de um Patrick. Não faz sentido algum esses jogadores ficarem de fora. Ora, se o Billy Arce entrou em 2 partidas, como que ele não tem mais condição física? O que aconteceu? E outro, o Miguelito. Porque o Miguelito não recebe pelo menos a chance no banco? Tá voando, o momento é dele. Então assim, Marcão, não faz sentido algum. As 3 não fazem sentido algum. É que o Yusufa ali, pelo fato de ainda não ter estreado, a gente pode considerar que ali o jogador ainda tá fora de forma, ainda precisa pegar um ritmo e não seria útil, seria gastar uma vaga entre os relacionados. Assim, né? Apesar de eu não concordar, é um absurdo. Ele tá 3 semanas no Santos. Mas vamos entender ali o Carille. Agora, Billy Arce, que já jogou, vem sendo relacionado a pelo menos 4 jogos, nos últimos 2 foi cortado, por que motivo isso aconteceu? Eu não acho que seja falta de intensidade, porque se fosse falta de intensidade, nem estrear, ele estrearia. E o Miguelito, o que aconteceu com esse garoto? A gente vai continuar insistindo no Serginho, que no final do ano vai embora? É isso que o Santos está fazendo? Então assim, Marcão, é mais uma vez um absurdo, torna-se repetitivo, né, Marcão? A gente falou a semana inteira, ficou aqui na expectativa de que pelo menos o boliviano fosse relacionado, porém, mais uma vez, o Carille opta pelos seus ali queridos, pelos jogadores que ele tem de confiança, ao invés de optar pelo futuro do clube, que quem são? Miguelito e o próprio Billy Arce, que tem contrato até o final do ano que vem. Então, mais uma vez, lamentável as escolhas do Santos e precisam ser questionados. É um assunto repetitivo? Sim, mas até que o Santos não resolva esse problema, pode ter certeza que pelo menos o Varanda Futebol Debate vai insistir nesse assunto, Marcão. Porque são ativos do clube, né, Giovanni? O Billy Arce tem contrato longo com o Santos Futebol Clube. Como que você abre mão de colocar o Billy Arce para colocar o Serginho? Isso aí não tem cabimento. Qualquer torcedor do Santos que não precisa nem acompanhar diariamente, ele vai olhar qual que é o tempo de contrato do Billy Arce e qual que é o tempo de contrato por Serginho. O que pode entregar o Billy Arce, o que pode entregar o Serginho. O Serginho tem 33 anos de idade. Alguém acredita que o Serginho vai entregar alguma coisa? É claro que não vai. Mas o Billy Arce, por mais que eu questione a contratação, ele é um jogador de 26 anos. É um jogador de 26 anos. É um jogador que fez contrato longo com o Santos Futebol Clube. O contrato do Billy Arce é 2 anos, Giovanni Afonso? É até o final de 2025 com opção de renovação, Marcão. Então, é 1 ano e meio de contrato com opção de renovação. Então, se eu tenho um jogador que tem 4 meses de contrato, 33 anos, que o mundo sabe que no final do ano ele vai estar lá com o Neymar abraçado e depois nunca mais volta para o Santos, e eu tenho um Billy Arce, que foi contratado 1 ano e meio de contrato, que ganha mais que o Serginho, que tem 26 anos, ou seja, ele tem 7 anos a menos, 6 anos a menos que o Billy Arce, que o Serginho. 7 anos a menos que o Serginho. Eu opto pelo Serginho e deixo o Billy Arce fora? Isso é loucura, cara. Isso é loucura. Isso aí é loucura. Então tem muitas coisas erradas que precisam ser explicadas. Sobre o Miguelito é absurdo, né? Agora o que vai acontecer com o Carille? Ele vai colocar o Miguelito pra treinar e vai... Sabe o que vai acontecer, Giovanni Afonso? Quando o Miguelito treinar como atacante do lado direito e o Carille se convencer que ele é atacante, sabe o que ele vai fazer? Vai voltar o Miguelito pro sub-20, falando que o Miguelito precisa de ritmo de jogo.
porque vai ter a partida Santos e Red Bull Bragantino, né? Pelo Paulista Sub-20. Aí, quando chegar esse momento, ou ele vai estar jogando o Paulista Sub-20, ou vai estar jogando os aspirantes. O que fazem com o Miguelito é uma grande vergonha. Se eu fosse o Miguelito, eu não sou favorável a jogador se rebelar. Mas eu acho que no caso do Miguelito, é uma falta de respeito com ele. O cara que jogou... Ah, Marcão, mas jogou na Bolívia. Tudo bem, o Santos também não tá nada melhor que a Bolívia, não. Vamos ser sinceros. Qualquer um tá jogando no Santos. Vamos parar de ter orgulho bobo. O Miguelito e o seu empresário deveriam bater o pé e falar: no Santos eu não jogo mais. Aproveitem aí o Serginho, aproveitem o Biliarce, o Patrick e um monte de jogador que vocês querem aproveitar. No Santos o Miguelito não joga mais. Ponto, acabou. Não querem aproveitar o garoto? Estão humilhando o garoto na Vila Belmiro? O empresário do atleta deveria bater o pé. No Santos eu não jogo mais. Chega. Eu não jogo mais no Sub-20 e acabou. O cara joga Copa América, o cara joga eliminatórias e vai jogar contra o Sertãozinho? Isso não existe, cara. Isso é loucura. Isso é loucura. Giovani, com tantas mudanças, qual deve ser o time titular do Santos para a partida de amanhã contra o Botafogo? 21 horas e 30 minutos, transmissão do Varanda Arena Nicknet, Giovani. Com todas essas mudanças, o técnico Fábio Carille vai manter o time que venceu o América Mineiro, apenas trocando a ponta direita com a saída do Otero, suspenso, para a entrada /volta de Nacho La Quintana, Marcão. O provável Santos conta com Gabriel Brazão no gol, JP Sherman na lateral direita, Gil e Jair formando a dupla de zaga, com Gonzalo Escobar na lateral esquerda. Meio campo formado por João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano. Na frente, Nacho La Quintana pela direita, Guilherme pela esquerda e o Wendel Silva no comando do ataque, Marcão. Tá aí o Santos, portanto, para a partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Agora vamos às informações do Botinha. Vamos às informações do Botafogo de Ribeirão Preto. Quero mandar um grande abraço para toda a galera da WS Sports. Abraço para WS Sports, a galera que, olha, manda muito bem na cobertura também do Botinha. Estaremos por lá amanhã. Mandar um abraço para toda a galera de Ribeirão Preto, torcida grande do Santos. Lá em Ribeirão Preto teremos, claro, um bom público de santistas também presente na Arena Nicknet. Vamos às informações do nosso adversário, as informações do Botafogo aqui no Varanda Futebol Debate. E o Botafogo, Giovani? Vamos lá, Marcão, vamos trazer os números do Botafogo de Ribeirão Preto nesta temporada. O Botafogo que já disputou 41 partidas com 12 vitórias, 13 empates e 16 derrotas, 39,8% de aproveitamento. Foram 37 gols marcados, 54 gols sofridos, além de 11 partidas sem ser vazado. O Botafogo, que foi o 12º colocado do Campeonato Paulista e foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil para o Palmeiras. O grande destaque da equipe é o meia-direita Douglas Baggio, jogador de 29 anos, 1,72 m, que nesta Série B jogou 24 partidas, 21 como titular, marcando 3 gols e distribuindo 2 assistências. Um desses 3 gols foram marcados contra o Santos ali no primeiro turno em Londrina. Na Série B, o Botafogo é o 13º colocado com 30 pontos, 7 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. É o 18º melhor mandante, com apenas 18 pontos conquistados em casa. É o 15º no retorno. Tem o 13º melhor ataque, com 24 gols marcados. E a 17ª melhor defesa, com 34 gols sofridos. Nos últimos 3 jogos, o Botafogo perdeu para o Novo Horizontino por 2-0, venceu o Goiás por 1-0 e empatou contra a Chapecoense fora de casa, Marcão. Para essa partida, o treinador da equipe, Paulo Gomes, terá 3 principais desfalques, Marcão. Na defesa, o lateral direito, o Alisson, foi expulso contra o Novo Horizontino, tá fora. E o zagueiro, Matheus Costa, teve lesão de LCA constatada, também está fora da temporada. Além disso, o velho conhecido Bruno Marques, emprestado do Santos ao Botafogo de Ribeirão Preto,
ficará de fora pelos mesmos motivos do Vladimir do Guarani, Marcão. O Santos emprestou o jogador, colocou uma multa de R$500 mil para ele atuar contra o Peixe, que não será paga. O Botafogo já confirmou, Bruno Marques está fora do confronto, Marcão. Não vai jogar o Bruno Marques? Não vai jogar, só se a gente se juntar aqui e pagar 500 mil. Eu tava pensando em fazer essa vaquinha virtual, hein? Mas isso dá um problema danado, hein? Isso aí dá um problema danado. Quanto que é o valor? 500 mil, Giovanni Afonso? 500 mil, Marcão. É alto, viu? Não tem como. Só na vaquinha virtual, hein? Ei, Bruno Marques, hein? O Bruno Marques que enganou todo mundo. Eu confesso que em determinado momento ali em 2020, foi em 2020, né, que ele surgiu no Santos ali, ele que era do Lagarto de Sergipe, o Santos pagou cerca de, lembra até hoje, 900, 800 mil reais, o Santos pagou pela compra do Bruno Marques, e quem pediu a contratação dele foi o Cuca, lembra dele, Giovanni Afonso? Agora, o Bruno Marques chegou a enganar um pouco, né, Giovanni Afonso? Fez uns gols bonitos de cabeça, não é isso? Lembrava um pouco o Jardel, né? Que era aquele jogador altão, grandalhão, na bola pelo alto era bom. Enganou muita gente, viu, Giovanni Afonso? Inclusive eu cheguei a me enganar um pouquinho com o Bruno Marques. Mas que é ruim que dói, hein? Ah, sem dúvida, Marcão. Não é um jogador ali que tem um bom trato com a bola, né, Marcão? Me lembro que eu também gostava. Assim, eu não era encantado pelo Bruno Marques, mas acreditava que podia ser um jogador útil ali, um jogador de segundo tempo, um jogador para entrar ali na área, para cabecear, tipo o que vem sendo o Julio Furch hoje, Marcão. Mas, infelizmente, ele tem menos qualidade ainda que o Furch, ficou no Santos, foi emprestado para Portugal, foi emprestado para alguns times e nunca vingou, né? Então, aquela compra que parecia certa ali para o Lagarto, né? Cerca de 800 mil reais que o Santos fez na época, parecia um bom negócio, porém depois ali acabou se mostrando não muito boa, Marcão. Pelo Santos, o Bruno Marques disputou 33 partidas e só marcou 4 gols, todos antes de ser comprado, Marcão. E pelo Botafogo, jogou 5 partidas, nenhuma como titular até agora, sem gols e sem assistências. Então, de fato, é um jogador que não vem rendendo muito na carreira não, Marcão. Tá voando o Bruno Marques, só que não, hein? Só que não. E Giovanni Afonso, traga a arbitragem, quem é que comanda o jogo, quem comanda o apito, quem trila o apito. Amanhã, na Arena Nick Net, em Ribeirão Preto. E olha, informação, hein? Muito calor lá em Ribeirão Preto, por conta das queimadas. Aliás, pedi um apoio aqui dos artistas globais. Cadê, galera? Cadê vocês? Como diria o Vanucci, alô você! Alô, cadê a galera da musiquinha? Tá faltando aquela musiquinha, hein? Tô uma saudade danada daquela musiquinha. Sumiram, hein? Ô, Giovanni Afonso, quem apita o jogo, quem trila o apito em Ribeirão Preto? Matheus Delgado Candansan, de São Paulo, apita o jogo entre Botafogo e Santos. O assistente número 1 será o Marcelo Carvalho Vangassi, de Minas Gerais. O assistente número 2, Leandro Matos Feitosa, de São Paulo. O quarto árbitro, Salim Fendi Chaves. E no VAR, Daiane Muniz, árbitra FIFA, também de São Paulo, Marcão.